A origem da franquia Pânico começa em um momento que o terror slasher encontrava-se... Espera só um pouquinho. Oi. Hã? Tá bom. É pra vocês. É melhor um like no vídeo do que uma facada nas costas. É melhor deixar o like no vídeo então. Como eu tava falando, né, a origem da franquia Pânico começa em um momento que o terror slasher tava meio batido, né? O pessoal tava fazendo uns filmes até repetitivos. O próprio Sexta-feira 13, que antes era um sinônimo de terrorzaço, o pessoal gostava bastante. Tava virando uma pataquada fora de normal, com o Jason indo pro espaço, o Jason fazendo um monte de coisa aleatória. Isso acontecia com filmes também, como A Hora do Pesadelo, Halloween, enfim, esses filmes slasher estavam numa situação meio estranha, né? A mesma coisa de sempre. A fórmula era repetitiva, tinha um assassino mascarado, um monte de adolescente imprudente e umas mortes previsíveis. E aí foi nesse cenário que surgiu um cidadão chamado Kevin Williamson, que teve uma grande ideia que mudaria o jogo. O Williamson se inspirou principalmente no caso real de Danny Howling, na cidade de Gunnersville. Esse cidadão ele acabou assassinando um monte de estudantes nas suas casas durante o período da noite. Foi um caso que chamou muito a atenção, né? Porque ele estava invadindo as residências das pessoas e era o local onde as pessoas se sentiam seguros, pelo menos nos Estados Unidos, né? Porque aqui no Brasil é difícil se sentir seguro dentro da própria residência. Os crimes foram extremamente violentos, chamaram bastante atenção e essa parada fez o cidadão pensar, cara, acho que vou escrever um roteiro baseado nisso. Vale ressaltar que o cidadão que cometeu esse crime aí real, né, e hediondo, o Danny Howling, ele foi preso pouco tempo depois. Ele foi preso porque matou essas pessoas. Originalmente ele foi preso por causa de uns problemas ali de trânsito, prenderam ele. E aí fazendo um teste de DNA, identificaram que era o cidadão que tinha matado essas pessoas aí nos anos 90, né? Pouco tempo depois ele foi julgado, condenado e aí partiu para injeção letal, mano. Todo esse contexto foi criado o filme Pânico, originalmente chamado de Scream Movie, mas que acabou virando Pânico depois que o Wes Craven entrou na jogada. E aí o Kevin Williamson acabou criando um roteiro original que tratava de uma garota que recebia um telefonema, né, de alguém perguntando um pouco sobre os filmes de terror favorito dela, e isso meio que fez com que o assassino fosse lá, matasse ela dentro da própria casa, criando uma tensão absurda. E hoje é sobre ele que eu vou falar com vocês. Mais especificamente sobre os 3 filmes clássicos ali da franquia, os 3 primeiros, né? O primeiro lançado em 1996, depois em 1997 e o terceiro nos anos 2000. Então esses serão os filmes abordados nesse vídeo. E na parte 2 eu vou falar aí dos filmes 4, 5 e 6. Ainda bem. E talvez eu fale do filme 7. Eu acho que esse filme aí tem grande chance de ser uma merda. Vamos entrar um pouco mais na ideia, né, sobre o Pânico. A sacada genial aqui era meio que fazer os personagens entenderem que estavam dentro de um filme de terror. As situações iam acontecendo e eles sacando que, ó, a gente tá dentro de um filme de terror genérico dos anos 90, então a gente vai ter que dar um jeito de escapar desse assassino, usando as regras dos filmes de terror dos anos 90 contra esse assassino. E isso é uma sacada de metalinguagem genial que fez o Wes Craven fazer várias coisas legais ali no filme. A direção dele é muito boa, é cômica em alguns momentos, mas também é tensa, deixa a gente assim na ponta da cadeira vendo alguns assassinatos, mas faz a gente rir também em alguns momentos. Inclusive, né, falando do Wes Craven, quando ele se deparou com esse roteiro, ele viu todo esse potencial, né, que foi o que ele fez no filme, de satirizar toda essa situação, e isso fez com que ele realmente aceitasse entrar no projeto. O resultado desse filme aqui, do Pânico, depois de ser lançado, foi explosivo, fez mais de 170 milhões e deu uma revitalizada geral no slasher. Inclusive, eu acredito que o último grande slasher, assim, de público geral com esse assassino correndo atrás das vítimas, né, seria realmente o Ghostface que foi criado. Pode até citar pra mim lá o maluco do Feriado Sangrento, ou o própria franquia Jogos Mortais, mas eu ainda acho que eles não têm tanto esse slasher que o Pânico tem. Então eu acredito que o Ghostface realmente foi o último grande assassino slasher a ser criado, mas opinião minha, né? O baiano tem um molho. O primeiro filme é uma sátira perfeita de todos esses filmes de terror genéricos aí dos anos 90, dos anos 80. Ele apresenta pra gente a protagonista, que é a Sidney Prescott. Ela é uma adolescente americana comum que mora ali na sua cidade e vive uma vida tranquila até que, infelizmente, sua mãe é assassinada e abusada aí por um cara que mais tarde ela identifica que é levado pra cadeia. Porém, um ano depois disso, um outro assassinato brutal acontece na cidade. E o assassinato da vez é com uma loura genérica. Essa aí é a tal da Cassie Becker, né? Que inclusive é interpretada pela Drew Barrymore, que tava muito, mas muito alta na época do filme e tava na capa de todo o material promocional desse longa que
O que fazia as pessoas acreditarem que, olha só, ela seria a protagonista do filme. Errou. Então, o filme em si, ele já mesmo nos materiais promocionais, tentava trabalhar um pouco esse negócio da sátira, né? Afinal de contas, geralmente nesses filmes, a atriz mais famosa era a atriz que dava a cara e o rosto pra todo esse filme aí, né? E o que ia acontecer. Só que aí, o que acontece? A cidadã acaba morrendo já nos primeiros minutos. Meu Deus! Essa é a cena de abertura do filme, uma excelente cena de abertura. Acontece que um cara liga pra ela, e aí, quando liga pra ela, o que ela faz? Ela desliga o telefone, chama a polícia e o cara é preso, e o filme acaba. Mentira. Ela começa a conversar com o cara, e aí eles vão tendo um lero-lero ali, ele começa flertando com ela começa dizendo que não tem namorado, mas aí depois ela diz que tem, ele fala, tu tinha namorado, né? Quanto é que teu namorado? Pô! O namorado dela amarrado na frente da casa dela e levando pinhas e facada lá do Ghostface. E aí ela vê que o negócio é sério, o Ghostface invade a casa dela, tenta matar ela, a tensão aumenta realmente o tempo inteiro, essa cena é muito bem dirigida, o Ghostface cai por cima das coisas, ela consegue driblar ele algumas vezes, e isso é uma das coisas que a gente vê no personagem Ghostface e nas pessoas que vão, né, acabar se tornando ele ao longo dessa saga, como algo marcante. O personagem, ele é humano, entendeu? Ele cai, ele escorrega, ele bate cabeça, ele faz as coisas, ele fica meio tonto, mas, às vezes, ele também dá um side sumiço. Então, ele é um personagem que ele é um pouco mais humanizado, entendeu? Tu sabe que é um ser humano ali por trás da máscara. Oi! De certa forma, isso é que aumenta a tensão, né? Um ser humano só com uma faquinha. E esse cidadão com a faca faz coisas absurdas. Então, ele pega a Drew Barrymore lá, né, que tá correndo, e mata ela, mata o namorado, a família vê aquilo, ela fica estripada na frente da casa dela. E aí a polícia chega lá, tem todo esse caso, a cidade começa a ficar maluca e insiste em dizer que esse caso é tão aterrorizante quanto o caso que aconteceu um ano atrás, que foi o caso da mãe da Sidney. E a Sidney fica assim, fica preocupada com essas coisas, fica se sentindo ansiosa, fica nervosa, vai fazer um ano desse caso aí da mãe dela. E ela tem um namorado que fica enchendo o saco o tempo inteiro pra conseguir... Eu quero gozar. Tem um amigo também que é metido a saber das coisas ali o tempo inteiro de filmes de terror, é o tal do Randy, né? O Randy sabe tudo de filmes de terror. Ela tem uma amiga, outra amiga dela que é uma loura genérica. E ela tem um amigo que é o namorado dessa amiga dela, loura genérica, que também é o melhor amigo ali do namorado dela. E sim, tem esse núcleozinho de adolescentes aí que a gente sabe que vão ser os protagonistas e vão lutar contra o assassino. Ou será que não? Nesse filme também a gente conhece a Gale, que é a repórter que foi responsável por escrever um livro sobre o caso ali dos pais da Sidney, o que aconteceu com eles e tal e tudo. E aí ela tá sempre em cima, né, querendo mais matéria, sempre perguntando pra Sidney o que aconteceu. Que essa tal Gale, essa repórter, até suspeita que o cara que a Sidney indicou como suspeito, que é o tal do Cotton, ele seja um inocente. A gente também conhece o Dewey, que é um policial ali, irmão da amiga da Sidney. E o Dewey sempre tá ali, tentando ajudar, tentando parecer uma coisa que ele não é, porque ele é só um policialzinho, né, churuco. Então ele tenta proteger e tudo mais. Esse é meio que o papel dele no filme. O pai da Sidney, ele tá de viagem, a Sidney tá sozinha em casa. E por a Sidney estar sozinha em casa, o Ghostface liga pra ela. Mete aquele terrorzão e tal, eles começam a correr, um pega, pá, danado, ela consegue sobreviver. Depois que tudo acaba, o namorado dela pula a janela pra conversar com ela, porque ele tinha essa mania de pular a janela da casa dela pra conversar com ela no quarto. E quando eles estão conversando, cai um baita de um tijolo no chão, meu amigo. E como nem todo mundo tinha um telefone celular na época, aquilo era muito estranho, estar com um telefone celular no bolso, entendeu? Muito estranho. E aí ela denunciou o próprio namorado pra polícia. E o próprio namorado é preso como um dos suspeitos de seu assassino. A sociedade é boa, respeito. Não adianta ficar confiando nas pessoas nessa porra, não. Quem confia nas pessoas em filme de terror, morre. Ok. A Sidney, ela vai dormir na casa da amiga dela, né? Da loura genérica lá. E aí ela dorme na casa da amiga dela, tá tentando ficar protegida. Só que com o namorado dela preso, o Ghostface ainda liga pra Sidney. Então o pessoal meio que percebe que talvez o namorado dela não seja o Ghostface e ele é solto. Porém a relação deles fica meio abalada, né? Porque ele fica meio ruim. Pô, tu me acusou de ser assassino. Um paia, né? E eles ainda não estão fazendo um vunco-vunco. Eu quero gozar. Então a relação deles tá meio abalada, eles têm algumas discussões. Enquanto isso, o Ghostface passa o cerol no diretor da Sidney, passa o cerol em uma galera ali, e aí ele tá meio, né, cometido. Só que o que acontece? Vão fazer adolescentes uma tal festa na casa de um cidadão. Porque é óbvio que todo filme tem que fazer isso, é um filme de assassinato. E o filme, muito ciente disso, faz piadas com esse tipo de coisa. Aliás, ele faz piadas com esse tipo de coisa o tempo inteiro. Sempre com o Randy, né, o personagem que assiste muitos filmes de terror, falando, ó, no filme de terror, a pessoa não pode fazer o sexo, porque se fizer sexo vai morrer. A pessoa não pode beber porque vai morrer. A pessoa não pode dizer que vai voltar já, porque senão ela vai morrer. Então os filmes têm essas regras e elas têm que ser seguidas. Porque se elas não forem seguidas, o negócio não vai pra frente. Enfim, beleza. Nessa tal festa é onde todo mundo que é os protagonistas ali se encontram, né? Então o próprio Dewey, né, vai deixar a Sidney lá, porque ele tá acompanhando ela, protegendo a Sidney e a irmã, deixa ela na festa.
E aí ele volta lá pra fora e leva a Gale com ele, a Gale é expulsa, mas aí a Gale coloca umas câmeras lá pra filmar, porque ela é repórter. E aí a Gale e o Dewey vão dar uma voltinha juntos, né? Enquanto o cameraman ali da Gale fica assistindo as coisas ali na TV, o que tá rolando na festa. Beleza, todo mundo curtindo a festa, mas o Ghostface ele volta a aparecer. E aí ele mata a amiga da Sidney, entendeu? A amiga da Sidney morre ali de um jeito meio burro, né? Ela é morta ali na porta do estacionamento ali da garagem, onde eles colocam os carros. E aí, depois disso, a Sidney quer ir pra casa, não encontra a amiga, acaba ficando na casa desse amigo deles ali até tarde. O pessoal já tá saindo da festa, porque vai ver lá o tal diretor deles que foi morto, diretor da escola. E aí tá só a Sidney, né? O Randy ali sozinho na casa assistindo o filme. O namorado da Sidney, que olha só, volta a aparecer, chama ela pra conversar lá no quarto. E finalmente ele consegue o que ele tanto quer, que é... Ele descapela o palhaço lá com a Sidney. Enquanto eles estão conversando, a Sidney fala, ó, você fez o que com aquela tua última ligação? Tu ligou pra quem? Porque todo mundo tem direito com a ligação na polícia. Ele fala, ó, liguei pro meu pai. E ela diz, não, ligou pro teu pai não, porque é a polícia que chamou teu pai. E ele fica meio assim, qual é, Sidney? Tu ainda tá achando que eu sou o assassino? E a Sidney fala, porque seria muito inteligente, né, se tu fizesse isso. Só que aí no final das contas o Ghostface aparece atrás dele, mete umas facadas nele, começa a perseguir a Sidney pela casa, e é um pega pra capar danado. E aí o Ghostface aparece atrás do Randy, e a gente tem uma outra cena de metalinguagem. O Randy tá assistindo o Halloween, né, tá falando, olha pra trás, o Michael Myers tá atrás de ti, o Michael Myers. Aí, enquanto isso, o Ghostface tá justamente atrás dele. E aí tem outra cena legal, porque o que acontece? O cara que trabalha pra Gale, o cinegrafista, ele tá assistindo tudo. Só que já é mostrado que essas câmeras têm um delay, então ele tá assistindo ali, o Ghostface atrás do Randy, ele fica, sai daí, moleque, tu vai morrer, moleque, tu vai morrer. Só que tem um delay de alguns segundos, né? Quase um minuto. E aí a Sidney bate na porta dele. Aí ele salva a Sidney. Quando ele salva a Sidney, pra ela tentar entrar, o Ghostface aparece e corta a garganta dele. Porque o Ghostface já não tava mais lá. O Ghostface já tinha saído. Nem tentou matar o moleque, não. No final das contas, algumas galeras morrem, né? A Gale chega lá, tenta ajudar a Sidney. O policial lá leva um tiro, né? Que é o Dewey, leva um tiro do Ghostface. E aí a gente tem a grande revelação de que não era um Ghostface. Eram dois. Ghostface era o namorado da Sidney e o melhor amigo da Sidney. Os dois eram o Ghostface e eles tinham meio que um relacionamento gay. É isso aí, Cindy. E eu sou gay. Eu confundi com outro filme. Enfim, a Sidney consegue matar os dois ali, salva a galera, dá um tiro na cabeça do cara, porque tem isso das regras, né? Tem que se certificar de que o assassino realmente está morto. E consegue salvar o pai dela, porque o pai dela não viajou. O pai dela era preso dentro da casa desse amigo deles lá. Eles queriam acusar o pai dela de ter feito tudo isso. E ainda mais, eles também revelam, né, que eles fizeram toda essa loucura e foram responsáveis por matar a mãe da Sidney, porque o Billy, né, Loomis, que é o namorado da Sidney, descobriu que a mãe da Sidney estava tendo um caso com o pai dele. E aí ele ficou pistola das ideias. Decidiu fazer isso com a mãe da Sidney. O filme foi um sucesso óbvio, ele é divertido, ele é redondinho, ele é gostoso. Ele realmente tem uma história que se conecta, né? Todo fechadinho, que tem os personagens ali, os assassinos, têm suas motivações, eles são meio loucos das ideias. Até quando eles revelam quem é o assassino, é muito bom. O amigo lá do namorado da Sidney, o Salsicha, ele é muito bom nesse papel, ele é engraçado, é meio xarope das ideias, ele tem umas fases legais ali durante o filme. Abriu mão, agora já não é mais virgem. Eu tô preparado, ataca logo, vai! Encontra ela, idiota, vai agora! Eu não posso, Billy, você me acertou muito fundo, acho que eu tô morrendo, cara. Você chamou mesmo a polícia? Ah, pode acreditar, eu chamei. Minha mãe e meu pai vão ficar furiosos comigo. E assim, os personagens são carismáticos, é um filme divertido, é um filme marcante, você lembra dos rostos das pessoas que fazem parte desse filme. Não é um slasher tão incomum, né? Você lembrar. É interessante, é divertido. Muito bom. E aí a gente tem o segundo filme lançado um pouco mais de um ano depois ali do primeiro, e que é uma crítica às sequências. Esse filme tem a direção do Wes Craven, né, de novo, e como eu falei, ele vai focar um pouco em como as sequências tendem a ser mais e maior, tem mais assassinato, mais mortes, o assassino ele faz umas loucuras e talvez algumas regras possam não se aplicar mais a ele, né? E são coisas que o próprio personagem do Randy volta pra falar no filme. Nesse filme aqui, a Sidney agora tá na faculdade, e aí ela tá com um namorado novo, tá com um grupo de amigos novos, e ela tá tranquila, né, de boa com a vida e tal, só que o Ghostface volta a atacar, e ele ataca na estreia do filme Facada. Ah, mas você assistiria um filme chamado Facada.
filme que é a representação do que aconteceu com a Sidney. Filme esse que só é possível ser feito porque eles usaram como base um livro que a Gale escreveu. A Gale lá, a repórter, escreveu um livro sobre tudo que aconteceu com a Sidney e lançou a braba, ganhou ali um monte de dinheiro, virou a J.K. Rowling do terror, caiu muito pix na conta dela e a Sidney ficou puta com ela por causa disso. O próprio Dewey também ficou puto porque ela acaba falando um pouco do Dewey como se o Dewey não fosse nada no livro dela, né? Tirando ele pra merda. Ele não gostou, ficou chateadaço. Página 32. Agente Dewey encheu a sala com o seu jeito de agente 86. Leu meu livro? É, eu sei ler, senhorita Weathers. Ah, não leva isso a sério. É só uma personagem de livro. E aí o Randy também tá nessa faculdade aqui, a Sidney, ele faz, olha só, cinema. E aí tem até um momento que os alunos estão discutindo, depois que acontece uma morte no cinema, né? E aí o Ghostface, ele mata, né, essas pessoas ali, que inclusive a atriz que ele mata da vez é a Jada Smith, a mulher de Smith. E aí ele mata ela, mata o namorado dela no filme. E aí o pessoal começa a comentar que aconteceu alguma coisa, né, que ele voltou a matar. E aí a Sidney fica meio escabriada. E aí o Dewey volta a aparecer no filme pra tentar ajudar a Sidney. Alguns repórteres voltam a tentar entender o que está acontecendo, então ficam enchendo o saco da Sidney. A Gale também tá de volta nesse filme, e dessa vez os repórteres enchem o saco dela, porque ela quer meio que provar, né, a inocência dela. E o Cotton, né, que é o cara que foi acusado de matar a mãe da Sidney, também tá nesse filme aqui tentando conversar com a Sidney a todo custo, pra conseguir uma entrevista, eles dois, pra ela falar publicamente que ele não foi o responsável, porque ele foi inocentado, o Billy Loomis fez toda aquela coisa, ele que foi o culpado, junto com o amigo dele. Mas ainda assim o pessoal ainda torce o nariz quando vê o Cotton, não é? É o tal de não permite ele voltar à sociedade. E ele tá meio ruim, meio preocupado com isso e fica enchendo o saco da Sidney o tempo inteiro. Olha eu aí. É como eu falei, né? O filme ele debate um pouco isso de continuações. E até um momento que os alunos ali da turma do Randy estão debatendo se existe alguma continuação boa. E eles chegam à conclusão que existem poucas. Morre muita gente nesse filme aqui. O Ghostface tá ficando doido, ele liga pra galera, vou te matar, matou e tal. E ele vai matando geral. A Gale, o Randy, né, e o Dewey, eles se juntam pra tentar entender o que tá acontecendo, quem é o Ghostface, mas aí o Randy acaba morrendo. Você não aumenta o nível, hein? Você quer ser um dos tubarões? Chega. Se eu fecho os olhos e minha mente desenha você. Antes ele já tinha cantado as regras, né, pro pessoal, que eram as regras que deviam ser seguidas pra sobreviver nesse filme aqui, que seria o fato de que a sequência tem que ter mais morte, tem que ter mais sangue, tem que ter mais espetáculo, tem que ter um maior número de corpos que o original, tem que ter tudo grande, tudo grande. E aí o Andy morre no furgão ali da Gale, né? Inclusive a gente sempre acha que quem vai morrer de volta é o cinegrafista, só que aí tem uma subversão e quem morre é o Andy. Porque ele tá matando o Ghostface na ordem que ele matou originalmente, né? Que o assassino original matou algumas pessoas. Igual a Case Becker, foi uma jovem vítima em Woodsboro. Assim como o namorado Stephen Orth. Assim como Phil Stevens. Maureen Evans, Maureen Prescott, a mãe de Sidney. Acha que tem alguém tentando copiar Woodsboro? É o que parece. Mentalista. Mentalista. Substantivo. Alguém que usa a acuidade mental. E a Sidney aqui nesse filme, ela tá meio escabriada, né? Ela já não confia mais nas pessoas. Tem toda uma construção de que ela tá perdendo a confiança, principalmente no namorado dela. O namorado dela tá ali com ela, tentando apoiar ela, fazendo umas paradas. Só que ela suspeita que ele é o Ghostface, cara. Ela suspeita porque ela já passou por isso anteriormente. Então ela não tá se sentindo bem. A polícia acode ela, tenta ajudar ela, a amiga dela estão ali perto, né? A polícia é ela. Mas a parada é que no lugar assim, ela não tá se sentindo confortável. E o filme tenta trabalhar esse negócio aí no personagem, né? Enquanto isso, a Gale e o Dewey estão sempre investigando, tentando entender o que tá acontecendo, entender quem é o Ghostface da vez, e aí a situação fica nessa durante o filme, algumas pessoas vão morrendo e tudo mais, e a gente chega no momento da revelação, depois que o Ghostface mata a amiga da Sidney, ela volta pra faculdade, tá ali no auditório, porque agora ela quer ser atriz, né, de filmes. E o Ghostface se revela mais uma vez como um amigo do namorado da Sidney. E aí ele fala pra ela, né, ó, e ele também é ocupado, E ele tá amarrado ali no negócio, porque ele tava meio que pagando um trote ali, né. E a Sidney não desamarra ele, o cara mata o namorado dela na frente dele e fala, ó, ele não era não, Ghostface não, que acabou de ser responsável pela morte do brother aí. E aí é esse cara aleatóriozaço, que quase não tem cena no filme, diferente do primeiro filme, né? Quase não tem cena nesse filme. E aí aparece o segundo assassino, que é a mãe do Billy Loomis, entendeu? E aí o filme meio que dá uma brincada com isso. A Sidney consegue sobreviver porque o Cotton ajuda ela, né? O Cotton que tinha sido acusado, mata a galera lá. E aí ele consegue ajudar ela, a Sidney também consegue matar uma galera. E aí todos ficam bem, né? O Cotton fica de boa, a Sidney fica de boa, a Gale também sobrevive. E o Dewey, mesmo
levando peixeira pra caramba, numa cena, inclusive, muito boa, uma das melhores cenas do filme, né? Que é o Dewey sendo esfaqueado pelo Ghostface, sem a Gale conseguir ouvir, porque eles estão numa sala separada, que tem isolamento acústico, e aí é uma cena excelente, o Dewey ainda consegue sobreviver, e todo mundo fica de boa. Porém, esse filme aqui, ele já não me pega tanto quanto o primeiro, tá? Ele não é ruim. Eu não acho ele ruim, longe disso. Mas eu acho que ele diz que tá fazendo uma sátira de continuações, sendo uma continuação um pouco abaixo que só foca em ser mais e maior. Ele é esse tipo de continuação. E aí ele diz que é esse tipo de continuação por ser uma sátira, mas eu não acho que é isso. Eu acho que ele é esse tipo de continuação porque é o caminho mais fácil. E eles dizem que é uma sátira para as pessoas tentarem pescar algumas referências, né? Mas você é safado, né? Ele coloca uma referência ou outra, né? Algumas regras de que, avisando dentro do próprio filme, que esse filme vai ter mais morte, vai ter mais tudo, vai ter mais isso, mais aquilo, para poder meio que forçar a gente a entender isso como uma sátira, mas eu não acho isso, entendeu? Eu não acho. Eu não acho ele tão ruim, eu não acho ele ruim, não acho ele ruim. Mas eu acho ele sim abaixo dos demais. Inclusive abaixo desses 3 primeiros aí, que eu sei que o terceiro é bem divisivo, mas eu acho ele até abaixo um pouco desse terceiro, sabe? E esses assassinos aí, né, eu acho tirado do cu. O seu amigo do namorado da Sidney é muito aleatório, porque em nenhum momento ele demonstrou esse interesse. Ele até demonstrou que gostava de cinema, sabia do caso ali, né, da Sidney, do que tinha acontecido, mas todo mundo nesse filme parece gostar de cinema e parece saber disso. E aí ele tenta usar isso para poder mostrar que os filmes, eles podem deixar as pessoas doidas. Então ele vai usar isso como desculpa na defesa dele, né? E aí a mãe do Billy Loomis, né, por pura vingança. Eu até entendo a mãe do Billy Loomis estar nessa jogada, mas, nossa senhora, esse cara eu acho tão tirado da bunda, sabe? Que me incomoda um pouco. E aí pesquisando eu até descobri que realmente não iam ser eles dois os assassinos. O roteiro havia sido vazado, enfim, em pleno 1997. Algo que era muito incomum. E aí o roteiro dizia que o assassino seria o namorado da Sidney e a amiga da Sidney. Porém, não dava pra fazer isso e eles tiveram que mudar o roteiro pra poder mudar quem é o assassino. E eu acho que até ia condizir um pouco mais com a história que o filme tava tentando traçar. Que era justamente a Sidney tentar confiar de novo nessas pessoas, tentar confiar na amiga dela, tentar confiar nesse namorado dela. E mais uma vez, eles dois seriam os assassinos. Eu acho que isso realmente ia dar uma subvertida na situação. Ia ser um paralelo legal. Eu acho que esse encerramento até seria melhor pro filme, porque ia ser uma jornada ali que a Sidney estaria traçando. É um filme divertido, não acho tão divertido quanto o primeiro, eu acho ele um pouco abaixo, mas ainda assim não é um filme ruim, tá? Então, bora pra terceiro filme dessa saga. Dirigido novamente por Wes Craven, o terceiro filme da saga Pânico vai traçar um paralelo com trilogias. É mesmo, é? Então ele vai tentar brincar um pouco com as trilogias do cinema de terror e como tudo pode acontecer nesse filme. E mais uma vez a gente tem as regras bem definidas aqui. Só que esse filme ele tem um detalhe importante, tá? O roteiro ele foi escrito sob muita pressão. E assim, na época, em 1999, tinha acontecido um assassinato, mais assassinatos aí, né, no mundo real dessa vez. E aí isso deixou Hollywood meio sensível a filmes de violência, então pediram pra dar uma reduzida no sangue, dar uma reduzida nas mortes ali, entendeu? Na gravidade das mortes. E tentar trazer um pouco mais de humor. Sem muito sangue, sem nada muito explícito. Então esse Ghostface, ele é um pouco mais acometido. E assim, até dá pra entender, porque é o mesmo personagem, mas não é a mesma persona por trás da máscara. Então o Ghostface pode ser que não goste tanto de fazer com as vítimas o que os anteriores fizeram. Dá até pra passar esse pano, né? Mas enfim, de forma geral, esse filme ele perde um pouco essa identidade aí, né? Do terror mais agressivo, dessa nojeira a mais aí que o filme tinha, e aí tenta aí traçar por lado da comédia, às vezes um pouco mais tenso. Ele é meio divisível esse filme porque grande parte da rodagem dele, quem segue com o fio narrativo é o Dewey e a Gale. Eles dois que até conseguiram quase engatar uma relação no filme passado, porque o Dewey quase morreu, né? A Gale ficou pensativa naquilo, eles começaram a ter uma relação, rolou umas bitoquinhas, e aí depois disso parece que eles deram separado, não deu muito certo nesse terceiro filme aqui. Inclusive, a cena de abertura já demonstra pra gente que o filme ele vai ser um pouco mais ameno nesse quesito, entendeu? Porque ela é a cena menos gráfica de toda a trilogia. O que acontece? É que o Cotton volta a aparecer e o Cotton recebe a ligação do Ghostface. Cotton agora tá famoso, tem carrão, porque ele começa a apresentar um programa investigativo. Ele virou o Datena lá da galera. Vai atrás, quero ver se a polícia rodoviária tem as manhas de parar esse cara aí. E aí ele recebe a ligação do Ghostface perguntando onde tá a Sidney. E o Ghostface conversa usando primeiramente a voz de uma mulher aleatória, porque o Ghostface aqui ele tem esse poder. Ele consegue emular a voz das pessoas. Por que não me diz quem você é? Você é bem safadinho.
que você acha que eu tenho uma namorada? Eu sei que tem. Estou aqui fora da porta do banheiro dela. Ah, tá, porra. O Ghostface virou uma entidade. E o filme brinca com isso porque é o que acontece em trilogias. É o que mais me incomoda no filme. É o Ghostface ter esse poder aí de emular a voz das pessoas. Mas, passa pano. E aí o Cotton, né, ele recebe essa ligação, vai correndo pra casa porque o Ghostface ameaça matar a mulher do Cotton e ele realmente mata a mulher do Cotton com uma facada nas costas, que a gente quase não vê sangue. Depois mata o Cotton. E aí ele mata o Cotton fora de tela. Fica tudo preto e aparece Pânico 3. Mas ele não mostra o sangue, o Cotton, né, sendo todo cortado, essas paradas não, ele não mostra. A polícia de Los Angeles entra no meio da investigação, porque o Cotton estava fazendo parte do filme Facada 3. E aí a galera fica pensando, ó, pode ser que o assassino dessa vez esteja tentando matar o pessoal que tá participando do filme, tá? O Dewey aparece de novo aí no filme, porque o Dewey tá tentando ajudar as pessoas do Facada 3 a entender a complexidade do caso e fazer uma continuação legal. Enquanto a Gale é convocada pela polícia para tentar ajudar na investigação, eles se encontram, tem uma conversinha ali meio amena e o filme vai seguindo, né? Enquanto isso, a Sidney, ela tá presa na própria mente dela. Ela acha que o Ghostface tá próximo o tempo inteiro, ela sente medo de outras pessoas fazerem mal pra ela, então ela tá trancada dentro da própria casa. E ela trabalha atendendo ligações de vítimas de agressão e tentando ajudar elas. Então a Sidney tá meio que nessa jornada, meio presa, em um lugar aleatório, que ninguém sabe. E o Ghostface tá atrás dela. Por isso que ele matou o Cotton, inclusive. Ela achava que o Cotton sabia onde ela tava. Enfim, e o Ghostface, ele volta a matar. E dessa vez ele mata a personagem que ia morrer depois do Cotton no Facada. E aí a galera percebe que ele tá matando na ordem das mortes que tem o roteiro. Porém o roteiro muda bastante, então vai depender de qual roteiro ele tá olhando, tá seguindo, mas ele tá matando nessas ordens aí. E aqui o Ghostface, ele deixa fotos da mãe da Sidney nos assassinatos. Fotos de quando ela era mais jovem. E isso tá deixando a polícia meio encasquetada com o que tá acontecendo, né? E aí o Dewey tá fazendo a investigação, mas não dá em nada. Ele tá, inclusive, protegendo a atriz que vai fazer a Gale nesse filme. E ele parece que tem um interesse nessa atriz que vai fazer a Gale, por ela lembrar a própria Gale, né? A Gale tá puta com isso, tá investigando as paradas. E aí o Ghostface tá tentando matar essa galera. Tenta matar eles, inclusive, em uma reuniãozinha que eles estão fazendo ali numa das mansões ali dos caras, né? E aí um dos aleatórios morre, que é o cara que interpreta o Dewey, né, no filme. Ele morre. O Dewey consegue dar uns tiros no Ghostface, mas o Ghostface consegue sobreviver. Porque aqui, segundo as regras, o Ghostface pode tudo. Atrás de você! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. E aí eles ficam, putz, a gente tem que ver o que vai fazer. A gente não tá entendendo o que ele tá matando, o que ele tá fazendo e por que ele tá deixando essas fotos. Porque ele deixa, mais uma vez, uma foto da mãe da Sidney. O policial fica enchendo o saco deles pra eles poderem dizer onde tá a Sidney, porque pode ser que a Sidney dê algum jeito de ajudar, eles vão oferecer proteção pra Sidney. E a gente pensa, será que esse policial aqui, esse policial é bonito demais pra ser policial? Pode ser que ele seja assassino. É lindo. Muito bonito. A polícia até prende alguns suspeitos, prende o diretor do Facada por achar que ele é o cara, mas não dá em nada e soltam ele. E aí a Sidney, ela aparece no filme. Ela resolve aparecer de novo, né, pro pessoal e fala, ó, seguinte, galera, o Ghostface me ligou. Ele liga, ameaça a Sidney, demonstra que sabe onde a Sidney tá. E aí ela vai pra Los Angeles porque, pô, não vai adiantar de nada, tá trancada em casa, né? Olha lá, é! Você vai! E aí a Sidney vai tentar ver, dar uma voltinha, sempre cheia de policiais, né, com ela. Ela acaba sendo perseguida pelo Ghostface dentro de uma parte cenográfica ali, que emula um bairro pequenininho ali, a rua da Sidney, né, onde a Sidney morava. O Ghostface persegue ela. E o Ghostface aparece com a voz da Sidney. A Sidney sente que tá ficando doida. Eles não sabem ainda que o Ghostface tem esse poder, né, de emular a voz das pessoas. E aí, inclusive, o Randy, ele volta a aparecer no filme, falando essas regras, né, de que dessa vez o assassino é mais perigoso, tudo pode acontecer, vai ter uma revelação bombástica, como tem toda a trilogia, tiro, facada, derrubar ele, não vai adiantar, o cara é indestrutível, entendeu? Tem que ter certeza que matou o bicho. E aí ele aparece pra falar pra eles isso, por meio de uma fita. Afinal de contas, ele morreu anteriormente, mas antes de morrer, em algum momento, ele gravou uma fita explicando todas essas paradas aí. Aqui eu acho que é eles meio que, pô, fizemos um Mary ter matado o Lindsay, né? Bora fazer ele aparecer de novo, só pra dar um gás aí. Enfim, né, as investigações da Gale e da atriz que vai interpretar a Gale vão continuando e elas descobrem que a mãe da Sidney, ela estava em Hollywood, ela estava nesse lugar ali tentando gravar alguns filmes e durante um tempo ela gravou filmes de terror B que eram dirigidos pelo produtor de Facada.
produtor do Facada, que tem um filho que é o diretor, né? Ele botou o filho como diretor ali por puro nepotismo. E aí eles vão confrontar o cara e ele fala, ó, tá ok, ela trabalhou um tempinho aí, só que ela não quis seguir as regras aqui do show business, né? Regras essas que eram que ela tinha que dormir com algumas pessoas para poder conseguir uns papéis bons. O Jill e a Gale conversam, descobrem isso, então acham que provavelmente o Ghostface pode ser alguém desse tempo, né, que participou dessa parte da história da mãe da Sidney, porque a mãe da Sidney aparentemente era cheia de segredos, e eles recebem uma ligação da Sidney que diz para eles todos se encontrarem na mansão em que está acontecendo a festa de aniversário do diretor do filme Facada, porque todos os que podem morrer pelo Ghostface, que são o elenco do Facada, vão estar lá, e aí eles desligam e vão para lá. Só que aí eles não sabem, né, mas a gente sabe que não é a Sidney que tá falando com eles, né, o Ghostface com a voz da Sidney, porque o Ghostface, como eu falei anteriormente, tem o poder de emular a voz das pessoas. Eles chegam lá, conversam, né? E aí ficam achando estranho, né? Que a Sidney demora a aparecer. E aí o que eles fazem? Eles ligam, né? Fazem a descarga de volta pro número que tinha ligado pra eles. Tocam um telefone no armário. Quando eles abrem o armário, vê que tem a roupa do Ghostface lá. E a maquininha do Ghostface que faz emular todas as vozes das pessoas que ele quiser. Ficam preocupados e tudo mais. Não sabem o que fazer. Correm pra tentar ajudar as outras pessoas. O Ghostface aparece, começa a matar de um por um. Mata um, mata outro. Mata uma galeraça. Sobra só o Dewey e a Gale, e eles são amarrados, e aí o Ghostface liga pra Sidney, falando pra ela ir lá aonde ele tá. E detalhe, né, ela vai ter que ir sozinha, porque o policial que tava com ela, misteriosamente, o policial que tava conversando com ela, ele saiu, foi investigar sozinho. Suspeito! Chegando lá, o Ghostface confronta ela consegue derrubar o Ghostface, e aí quando o Ghostface some, o policial reaparece. E o policial fala, confia em mim, Sidney, eu não sou o Ghostface. E aí a gente fica meio escabriado, porém o Ghostface aparece e mete uma facada nele, a gente, puta, ele não era o Ghostface. Não era eu, não era eu. É um pega pra capar danado, né? A Sidney consegue fugir do Ghostface e tal, dá até uns cacetes nele, mas aí fica presa dentro de uma sala secreta dessa mansão. Aí é revelado pra gente que é um Ghostface, que é o diretor do filme Facada, que é o diretor do filme. Facada, ele é irmão da Sidney. A mãe da Sidney meio que foi abusada numa dessas festinhas aí, inclusive nesse local que eles estão. E aí ela meio que teve ele, não gostou, voltou pra cidade deles e tentou apagar essa parte da vida dela da existência. Foi esse cidadão, inclusive irmão da Sidney, que foi responsável por fazer o Billy Loomis e o amigo deles matarem a mãe da Sidney e desencadear todos esses eventos aí dos filmes da vida da Sidney. Então esse é o verdadeiro responsável, porque esse é um terceiro filme. E por ser um terceiro filme, tudo tem que acontecer. Tem que ter parente que surgiu do espaço, tem que ter revelações bombásticas que alteram completamente o que a gente acreditava ser a lore da saga Pânico. Pega esse plot. Muita gente não gosta, tá? Mas eu acho divertido, eu não vou mentir, eu acho legal, eu acho que eles acertaram a mão. Eu acho que por ter um pouco mais de comédia, eu consigo aceitar mais essa pataquada de aparecer esse irmão dela do nada, e desse irmão aí ter sido responsável por todas essas paradas que aconteceram, tá? Pode ser só eu passando pano? Pode. Mas eu consigo acreditar mais, eu consigo me deixar levar mais nesse filme. E até me divertir mais, entendeu? Por conta disso. Mas, como eu falei anteriormente, realmente as mortes aqui não tem tanto sangue, não tem tanta coisa assim, é muito diferente do tom do primeiro filme e do tom do segundo, mas ainda assim, eu me divirto mais com ele do que com o segundo filme. E aí, realmente, né, a Sidney consegue matar o cidadão, consegue sobreviver, eles dão um tiro mesmo pra garantir na cabeça do dito cujo, né, e aí tem toda uma cena ali, e no final de tudo, a Sidney consegue viver em paz, ela arranja um namorado novo, que é o policial, finalmente não era o Ghostface, e o Dewey pede a Gale em casamento e aparentemente eles vão viver felizes, porque eles ficam juntinhos. E aí essa trilogia se encerra dessa forma. É redondinho, tá? Esses três filmes, eu acho que eles têm uma história com começo, meio e fim. Você pode não gostar tanto do terceiro, afinal de contas ele tem realmente mais pataquadas, né? Eu me divirto um pouco mais com esse terceiro. É uma saga divertida. Desses três filmes, pra mim, não tem um ruim. Não tem um ruim. São três filmes que eu gostei muito de assistir. Eu acho que a franquia, ela soube satirizar bem o enredo. Ela é a cara dos anos 90. Até o filme de 2000, ele é a cara ainda dos anos 90, né? Ainda não teve nenhuma virada drástica. E até os clichês, o filme consegue trabalhar bem e de uma forma divertida. Hoje a gente sabe que o filme virou uma franquia, tá? E ele também satiriza isso, os rumos que o terror virou, né? Que essas franquias antigas viraram, franquias dos anos 90
que votaram em revivals, tentaram emplacar várias coisas, tentaram emplacar Halloween, tentaram emplacar o Massacre da Serra Elétrica, tá? O Boneco Assassino também voltou, mas voltou como série, né? Mas de forma geral isso, essas são minhas opiniões, né? Um comentário breve sobre os filmes, né? Os 3 primeiros filmes da franquia. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Fala pra mim qual que você gosta mais dessa leva aí dos 3 filmes clássicos, né? Que eu vou voltar ainda essa semana com um vídeo sobre a continuação. Que vem o filme 4, o filme 5 e o filme 6, que são essa nova leva aí de filmes, né, que foram lançados. É isso, né? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, essas coisas de praxe. E eu volto. Peraí que eu vi um barulho, então vocês dão uma olhada nos vídeos que eu vou deixar, porque eu volto já. Caralho.